From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Nós vamos continuar a meditação no capítulo 20 do livro de Êxodo, esse capítulo tão importante que nós tivemos na nossa última programação, a introdução a esse capítulo, e hoje nós vamos dar continuidade ainda a alguns elementos deste capítulo 20, antes de nós meditarmos em cada um dos mandamentos detalhadamente como nós vamos fazer. Estamos dando uma atenção especial ao capítulo 20, assim como nós fizemos com o capítulo 12 e vamos fazer com o capítulo 27. São capítulos chaves do livro de Êxodo que você tem que prestar atenção. Então, se você não ouviu ainda a nossa meditação de Êxodo capítulo 12, dá uma pausa agora, volta lá na meditação do capítulo 12, escute aqueles 5 áudios lá do capítulo 12, que são pontos importantes para que você possa entender do livro de Êxodo. E agora nós estamos fazendo o mesmo com o capítulo 20. Lembrando aos meus irmãos, às minhas irmãs, que nós só conseguimos fazer estas meditações porque hoje nós recebemos um profeta na qualidade de profeta, e nós cremos que Deus, para o tempo presente, assim como ele fez ali com Israel e mandou o seu profeta Moisés, neste último tempo, nesta última era, Deus também mandaria um profeta para preparar a sua noiva, para revelar todo o poder de Deus e também tirar do engano religioso. Vamos então à nossa meditação. Hoje nós vamos continuar a meditação a partir do verso 18 do livro de Êxodo. A partir do verso 18, você que está com a sua Bíblia, o seu caderno de anotação, é a partir do verso 18. Mas antes de nós entrarmos verso a verso, como nós fazemos, é importante lembrar que a lei, ela não foi dada como uma forma de salvação. Lembre-se disso, a lei, ela não foi dada como uma forma de salvação. Lá em Gálatas, capítulo 2, verso 16, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Por obras da lei, ninguém será justificado. A nossa salvação, ela não vem por boas obras, como uma recompensa. Pelo contrário, a nossa salvação, ele é um dom de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Aí você pode ler lá em Romanos capítulo 4. Então, a lei, ela revela a justiça de Deus. Veja bem, a lei, ela revela a justiça de Deus, mas ela não pode oferecer justiça. Ela exige justiça, mas não pode oferecer justiça. Gálatas 2, 21. Só Jesus Cristo é capaz de fazer isso. A lei é um espelho que mostra que nós estamos sujos, mas este espelho não consegue nos lavar. Ele mostra a nossa sujeira. É importante isso, você se lembrar disso, que a lei, ela é um espelho, então ela mostra tudo aquilo que está de errado no homem, ela mostra tudo aquilo, toda a sujeira que está no homem. Só que ninguém lava o rosto no espelho. Então, como que nós podemos, após identificar as nossas falhas, os nossos erros, identificar a nossa condição caída, tudo isso a lei vai mostrar. E ela também vai mostrar que isso tem uma consequência para nós. Porém,
O que nos limpa? Se a lei só mostra, se a lei é só um espelho que mostra o que nós temos de pior, o sangue de Jesus Cristo nos limpa e purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica do pecado. Então, nós somos limpos pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso que a lei ela não acabou, não. Jesus veio maximizar a lei. Ele não veio abrogar, mas cumprir. Ele não veio abandonar, tirar. Mas ele veio para maximizar a lei. Porém, ao identificar as nossas fraquezas, hoje nós temos o sangue de Jesus Cristo que nos limpa e nos purifica de todo o pecado. A única coisa que o pecador morto precisa é de vida. Se você ler lá em Efésios capítulo 2, do 1 ao 3, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mortos. Não estava afogando, nós não estávamos quase morrendo. Não, nós estávamos mortos, morto mesmo, morto, estava morto. Então, quando você está em pecado, escute, você que me ouve aí no seu lar, talvez no seu celular, preste bastante atenção. O homem sem Deus não é nada. O homem sem Deus, ele é morto, ele é um morto-vivo, ele anda, fala, mas está morto. Parece que tem vida, mas está morto. E quando ele olha no espelho da palavra, no espelho da lei, ele só consegue ver os seus pecados, ele só consegue ver o quanto ele está sujo. Porém, quando ele aceita o Senhor Jesus Cristo como seu verdadeiro e suficiente Salvador, quando ele recebe esse nome do Senhor Jesus Cristo no seu batismo, então agora ele tem a sua sujeira limpa. Porque a única coisa que um morto precisa é de vida. É isso que ele precisa, é apenas da vida. Então nós temos um dos principais ministérios da lei era preparar o caminho para o nascimento de Cristo. A nação de Israel era como uma criança imatura que precisava de um aio para tomar conta dela, para instruí-la, para protegê-la, da mesma forma como os escravos no tempo de Paulo cuidavam das crianças do seu Senhor. No entanto, quando as crianças crescem em maturidade, aqueles aios deixam de ser necessários. O sistema cerimonial de Israel, apresentado em Êxodo, em Levítico, foi cumprido por Cristo. Mas o conteúdo moral da lei de Deus, ela permanece. 9 dos 10 mandamentos são repetidos lá nas epístolas do Novo Testamento, a fim deles serem respeitados e obedecidos pela igreja. O mandamento sobre o sábado, ele não é repetido. Mas nós já comentamos sobre isso, que o nosso sábado, ele é Jesus, é o descanso que nós precisamos. Então, apesar dos 10 mandamentos tratarem das nossas responsabilidades diante de Deus, os 4 primeiros são particularmente voltados para Deus. Então, esses 4 primeiros, que nós vamos depois estudar com mais detalhes, eles são voltados para Deus, a relação entre o homem e Deus, Deus e o homem, enquanto os 6 últimos são voltados para os nossos relacionamentos com as pessoas. A forma como nós nos relacionamos com os outros depende da maneira como nós nos relacionamos com Deus. Olha como que isso traz uma profundidade para nós. A forma como nós nos relacionamos com os outros depende da maneira como nós nos relacionamos com Deus. Pois se amarmos ao Senhor e obedecer ao Senhor, também nós vamos amar o nosso próximo e vamos servir ao nosso próximo. O profeta de Deus para esta era, William Marham Branham, ele nos diz que vida eterna, observe, são essas coisinhas que você deve guardar. Profeta de Deus para esta era, William Marham Branham, ele nos diz assim, que vida eterna é viver para os outros. Então, quando você tem um bom relacionamento com Deus, como nós estamos vendo aqui
nos 10 mandamentos, primeiros mandamentos, 4 mandamentos, é o nosso relacionamento com Deus. Quando você tem um bom relacionamento com Deus, você vai ter um bom relacionamento com os homens, que são os outros 6 mandamentos, que depois nós vamos estudar com bastante detalhe cada um deles. Então é importante que você grave esses pontos no seu coração para que depois isso possa ser usado na sua vida, refletido na sua vida. Porque Tiago diz que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas sim praticantes da palavra. Então, versículo 18, todo o povo recebia os trovões e percebia, melhor dizendo, todo o povo percebia os trovões e os relâmpagos, o som da trombeta e da montanha fumegante, e vendo isso o povo tremeu e ficou à distância. Neste versículo nós somos apresentados a uma cena de uma poderosa tempestade que parecia que estava acontecendo ali no Monte Sinai, quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés. O povo de Israel, diante dessa manifestação divina, ele sentiu temor, reverência. Eles reconheceram a santidade e o poder de Deus. Oh, irmãos, como nós devemos lembrar que Deus é santo e poderoso. Muitas vezes perdemos essa reverência em nossa vida diária. Nós sempre temos que andar com Deus na frente, no seu falar, no seu olhar, no seu ouvir, no seu tocar. Sempre Deus tem que vir na frente. É a reverência da nossa vida diária. Nós devemos cultivar um profundo respeito por Deus, lembrando que Ele é soberano sobre todas as coisas na nossa vida, desejos, vontades. Ele é soberano. Não é a minha vontade que eu quero, mas que a vontade de Deus seja feita na minha vida. Esse é o grande propósito. Depois dos versos 19 ao 21 diz assim: E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: Não temais, porque Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós. O seu temor esteja diante, esteja à frente de vocês, a fim que não pequeis. Quando você coloca o temor do Senhor à frente, à sua frente, a presença de Deus, quando você tem consciência da presença de Deus, você anda de uma maneira diferente, você anda vigilante. E o povo, pois, estava em pé de longe, mas Moisés se achegou à escuridão em que Deus estava. Vemos que o povo de Israel, com medo, eles estavam com medo da proximidade direta com Deus. E aí eles pedem para que Moisés fosse o mediador. Moisés vai e tranquiliza o povo. Ele explica que Deus está testando a fé deles e que o temor de Deus é o elemento essencial para evitar o pecado. E o que é pecado? Nós já aprendemos com o profeta de Deus para esta era, William Marhumbrana, que o pecado raiz, o pecado mãe é a incredulidade. Quando nós andamos na presença de Deus, no temor de Deus, nós não incorremos neste pecado, no pecado da incredulidade, de sermos incrédulos quanto ao poder de Deus e à mensagem de Deus. Quantas pessoas não são incrédulas hoje que Deus enviou um profeta para preparar um povo para o arrebatamento? São incrédulos. Estão lá no pecado da incredulidade. E quando você cai no pecado da incredulidade, você recebe os atributos do pecado: beber, fumar, prostituir, etc. Você rompe com os 10 mandamentos quando você cai na incredulidade. E às vezes também temos medo da proximidade com Deus. Tem pessoas que têm medo até de orar, de se aproximar de Deus. Mas nós devemos lembrar que Ele nos ama, que Ele deseja um relacionamento pessoal conosco. Mas esse relacionamento deve ser mantido com temor e reverência.
Não adianta, vai lá, faz seu culto doméstico, faz sua meditação diária e depois sai falando da vida dos outros. Depois sai cobiçando mulheres na rua. Não, sai negando a palavra de Deus. Não, 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 não funciona. A base desse relacionamento, ela deve ser mantida com temor e reverência. Não devemos usar o temor como uma desculpa para nos afastarmos de Deus. Eu não vou, Deus é santo, eu não vou. Não, Deus vê tudo. Você se aproximando ou não dele, ele sabe de tudo, ele conhece de tudo, ele é Deus. Mas nós devemos usar esse temor, essa reverência, como um motivador para que a gente possa andar em sinceridade e em verdade. E finalizando, do verso 22 ao 26, então o Senhor disse a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, vós mesmos vistes que dos céus vos falei. Comigo não fareis deuses de prata, nem deuses de ouro fareis para vós. Altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, as tuas vacas, em todo lugar em que eu fizer lembrar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizerdes um altar de pedra, não edificarás de pedras lavadas. Pois se sobre ele levantares o teu buril, profano-á-lo-ás. Deus instrui Moisés de como que deve ser os altares, devem ser construídos. Ele adverte contra a criação de outros deuses de ouro e de prata. Ele enfatiza a importância de adorá-lo, aonde ele faz lembrar o seu nome e promete abençoar o povo. Irmãos, se você não recebeu o nome do Senhor Jesus Cristo na sua vida através do batismo de Atos 2:38, faça isso. Peça o seu batismo, entre em contato conosco, pede o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e venha ter esse nome sobre você também. Nós devemos adorar a Deus de acordo com a palavra de Deus, sem criar ídolos materiais ou formas de cultos que desviem a nossa devoção para Ele, que leva a nossa devoção a coisas materiais, que leva a nossa devoção ao nosso próprio desejo egoísta. Nós devemos lembrar que Deus está presente em todo lugar e que Ele deseja abençoar aqueles que buscam a Ele em sinceridade, com bom espírito, que buscam a Ele de forma a querer seguir aquilo que a palavra de Deus diz. Como isso é bom! Eu te convido então a continuar conosco nesta meditação do capítulo 20, onde seremos muito abençoados. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.